O Vasco vence o Botafogo por 1-0, se classifica em quarto no Campeonato Carioca. E olha só, hein? Que situação, o Fluminense passou o Vasco na tabela e se o Madureira vencesse o Nova Iguaçu, o Vasco estaria fora. Então o jogo que está colocando o Vasco dentro das semifinais para atuar contra o Flamengo é o jogo entre Nova Iguaçu e Madureira. Madureira, que não conseguiu vencer, deu espaço na tabela de classificações e o Vasco avança em quarto, encarando o Flamengo nas semifinais. A torcida do Vasco, empolgada, dá todo o apoio a essa equipe para esse jogo que vai ser muito difícil, mas trata-se de uma semifinal. E eu venho trazer aqui uma situação a se lamentar, né? O Vasco, que tem São Januário como a sua principal casa, se despede, né? Agora vai jogar contra o Flamengo fora de casa no Maracanã, sendo que o Maracanã também pode ser considerado o Vasco como casa do Vasco, mas tá na hora dessa diretoria brigar pelo Maracanã, né? O Vasco precisa estar ambientalizado, precisa estar jogando no Maracanã mais jogos, porque chega agora, o Vasco perde agora o mando de campo, né? O Vasco está adaptado a jogar em São Januário, se despede de São Januário, praticamente não joga mais no Campeonato Carioca. E seu time que está adaptado aqui acaba sendo desvantagem, né? Diante desses cenários de jogos decisivos. E o fator casa, a gente sabe, faz muita diferença. Então agora, dentro de um campeonato brasileiro, o Vasco também não pode jogar contra o Flamengo e contra o Fluminense em São Januário, já começa 2 rodadas a menos jogando em casa, né? Dentro de um futebol que o fator casa faz uma diferença absurda, portanto as grandes copas são disputadas um jogo em casa e um jogo fora. Você já parou para pensar, se o Vasco tiver na Libertadores da América, chegar numas quartas de finais, semifinais ou final ali, vamos botar assim, oitavas, quartas ou semis contra o Flamengo, o Vasco já não joga mais em São Januário? O Vasco vai ter que jogar 2 jogos em um campo que não está ambientalizado, não está adaptado. Isso é um absurdo. A diretoria do Vasco precisa urgente brigar e jogar no Maracanã, senão todas as vezes o Vasco vai entrar em desvantagem nessas competições. Então, Pedrinho, presta atenção, hein? E outra, semifinal é para jogar muito, é para partir para cima do Flamengo sem medo de nada. A camisa do Vasco é muito pesada e chegou a hora de eliminá-los do Campeonato Carioca. Queria saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.